Então, nesta videoaula, nós vamos abordar um assunto muito importante que se chama a fórmula de Taylor, que difere um pouco apenas o que na verdade nós vamos falar, que é do polinômio de Taylor. Em vez de falar da fórmula de Taylor, vamos abordar este assunto como polinômio de Taylor, que não deixa de ser, de certa forma, a mesma coisa. O que é e para que se destina o polinômio de Taylor, também conhecido então como fórmula de Taylor? Bom, em primeiro lugar, é um polinômio. Isso é evidente. É um polinômio. Para que se destina esse polinômio? Para aproximar funções. Por que eu quero aproximar uma função através de um polinômio? Ora, muito simples. Por uma questão computacional, por exemplo. Não sei se você já refletiu que o computador só sabe somar. Em cima da soma se define a multiplicação, em cima da multiplicação se define a potência, portanto, as operações. O computador não conhece o que é o seno de x. O computador não conhece o que é o arco tangente de x. O computador não conhece o que é o logaritmo de x. Tudo isso se converte em polinômios. Além do que, você vai se recordar facilmente que derivar um polinômio é muitas vezes mais fácil do que derivar uma função complexa, uma função complicada. Então, dominar este assunto significa simplificar a sua vida no campo dos cálculos numéricos, dos cálculos algébricos e assim sucessivamente. Então, muito bem, o que é isto? Digamos que eu tenho uma função y igual a f de x e eu quero aproximar f de x através de um polinômio do grau n. Muito bem, como isto será feito? Então, o meu polinômio do grau n será da forma C0, constante 0, C0 mais uma constante, uma primeira constante, vezes x menos a, mais C2 vezes x menos a elevado ao quadrado, mais C3 vezes x menos a elevado ao cubo, e esta soma vai se prolongar até a ordem n, Cn vezes x menos a elevado a n. E que condições serão impostas a Pn, o polinômio do grau n? Então eu vou impor condições impostas a Pn de x. Para quê? Para determinar C0, C1, C2, C3 até Cn. Se eu não impuser condições a Pn de x, eu não determinarei C0, Cn, etc. Então, apesar de eu conhecer o ponto em torno do qual eu vou desenvolver o polinômio, mas se eu não conheço C0, C1, etc., eu não tenho polinômio coisíssima nenhuma. Essas constantes precisam ser conhecidas, ter valores numéricos. Sem valores numéricos para A e para as constantes C0, C1, etc., eu não vou ter polinômio. Porque se eu quiser calcular Pn de 1, como eu vou determinar Pn de 1 se eu não conheço as constantes? Então, o polinômio será desconhecido. Então, as condições que vou impor a este polinômio são que, uma vez conhecido
o valor de A, e já vamos falar disso daqui a pouco, o valor de A. Então, vamos admitir por enquanto que A seja conhecido. Então, eu vou impor que f de A seja igual a Pn de A. Ou seja, o valor numérico da função em x igual a A seja igual ao valor do polinômio em x igual a A. Segunda condição, que a derivada da função em x igual a A seja igual ao valor numérico da derivada do polinômio em x igual a A. Segunda condição. Terceira condição, que a derivada segunda da função em x igual a A seja igual à derivada segunda do polinômio em x igual a A. E assim sucessivamente, até a condição de ordem n mais 1, que é a derivada de ordem n, valor numérico da derivada de ordem n em x igual a A, ser igual à derivada de ordem n do polinômio em x igual a A. Então, essa seria a condição de ordem n mais 1. Então, daí eu já tiro que não basta que f de x seja conhecida. Então, vejo, claro, se eu quero aproximar f de x, é evidente que f de x é conhecida. Então, eu digo, eu quero aproximar a raiz quadrada de x. Pronto, então f de x é raiz quadrada de x. F de x é conhecida, mas não basta isso. Os valores numéricos, também é necessário que os valores numéricos de f de x e suas derivadas devem ser conhecidos em x igual a A. O que faz com que a gente possa entender que há dois valores habituais para A. Então, por conta disto, o quê? Que acabamos de dizer aqui, que os valores numéricos de f e de suas derivadas devem ser facilmente conhecidos em x igual a A. Então, por isso, verbo haver, há dois valores habituais. Dois valores habituais de A. Primeiro, A igual a 0. Segundo, A igual a 1. Então, são as opções mais comuns. Professor, eu posso adotar outro valor? Claro que você pode. É evidente que você pode. Mas por que A igual a 0 e A igual a 1 são opções mais comuns? Observe, seno de 0 é conhecido, igual a 0. Cosseno de 0 é conhecido, é igual a 1. A mesma coisa, raiz quadrada de 1 é conhecida, é igual a 1. Então, geralmente, as derivadas e também o valor numérico da função são geralmente sempre conhecidos para A igual a 0 e para A igual a 1. Então, por isso, as opções mais comuns são A igual a 0 e A igual a 1. Então, vamos relembrar aqui para a gente entender agora os valores das constantes. Uma vez que eu não vou mais me preocupar com a escolha de A, e o que vai determinar a escolha de A igual a 0 ou de A igual a 1 é se a função é derivável
em x igual a A. Por exemplo, eu vou ver que raiz de x não é desenvolvível em x igual a 0. Por quê? Porque a derivada da raiz de x, primeira derivada logo, é 1 dividido por 2 raiz de x. Eu vejo que essa função aqui não é derivável em x igual a 0. Como é que eu sei que ela não é derivável em x igual a 0? Porque eu não consigo atribuir um valor numérico para a derivada em x igual a 0. Porque se f de x é igual a raiz de x, eu estou vendo que f' de x é 1 sobre 2 raiz de x. Portanto, facilmente eu consigo entender que f' de 0 não existe. Eu não consigo atribuir um valor numérico para f' de 0. Portanto, a função não é derivável, esta função não é derivável em x igual a 0. Então, o que eu tenho que fazer? O valor a igual a 1 deve ser o escolhido. Por quê? Porque a função é derivável em a igual a 1. 1 sobre 2 raiz de 1 é igual a meio, portanto, eu consigo atribuir um valor para f' de 1. Então, eu posso usar a igual a 1. Então, o critério de escolha entre a igual a 0, a igual a 1 ou qualquer outro valor de a é se ela é derivável até a ordem n em x igual a a. Perfeito? Então agora vamos ver a escolha. A escolha não, perdão, o cálculo das constantes. Muito bem. Então, lembrando aqui que se Pn de x é igual a C0 mais C1 vezes x menos a mais C2 x menos a ao quadrado mais C3 x menos a ao cubo. E esse procedimento se repete até Cn vezes x menos a elevado a n. Então, f de 0 igual a f de a igual a Pn de a implica, repare, que quando x assumir o valor a, o primeiro termo C1 vezes x menos a anula, igualmente C2 vezes x menos a anula, e eu obtenho que C0 é igual a f de a. Então, a imposição da primeira restrição, da primeira condição, me permite calcular C0. A segunda condição, qual é ela? Que f' de a tem que ser igual à primeira derivada do polinômio avaliado em x igual a a. Ora, se Pn de x é C0 mais C1 vezes x menos a, mais C2 vezes x menos a ao quadrado, etc., então eu vejo que a primeira derivada Pn de x é derivada de C0. C0 é uma constante, derivada igual a 0. Derivada de C1 vezes x menos a, C1. Mais derivada de C2 vezes x menos a ao quadrado, C2,
vezes a derivada de x menos a ao quadrado, que é 2 vezes x menos a, vezes a derivada de x menos a, que é igual a 1. Mais, porque é uma função composta esse termo, só que a derivada do que está dentro do parênteses, que é a minha variável auxiliar, é igual a 1. Mais C3 vezes 3 vezes x menos a ao quadrado, vezes a derivada de x menos a, que novamente é igual a 1. E assim sucessivamente. Então, quando eu avaliar Pn linha de A, observe o que vai acontecer. Novamente, este termo se cancela, este termo se cancela, porque A menos A é igual a 0, e todos os demais, só sobra C1. Portanto, o valor numérico da derivada do polinômio em x igual a A é C1. Mas dizia a segunda condição que esse valor numérico da derivada de Pn em x igual a A deve ser igual à derivada primeira da função em x igual a A. Portanto, eu já determinei também o valor C1 igual a f' de A. O que diz a terceira condição? A terceira condição me diz que a derivada segunda da função avaliada em x igual a A deve ser igual à derivada segunda do polinômio em x igual a A. Ora, vejamos quem é a derivada segunda do polinômio. Recuperando aqui em cima que a derivada primeira do polinômio aqui está. Então, derivada de C1, 0. Derivada de 2C2 vezes x menos A é igual a 2C2. Você pode verificar isto. Mais a derivada de 3C3 vezes x menos A ao quadrado dá 6 vezes C3 vezes x menos A. E assim sucessivamente. Portanto, o valor numérico da derivada segunda em x igual a A será igual a quanto? Estes valores a partir de C3 aqui vão ser todos zero, porque P, duas linhas N de A, vou ser obrigado a substituir no valor de x A. A menos A é zero, portanto, vai zerar todos os termos posteriores a esse. E sobrar 2C2, que tem que ser igual a F duas linhas de A. Portanto, eu chego à conclusão que a constante C2 é igual a F duas linhas de A sobre 2. Se eu continuar fazendo isto para as demais constantes, eu vou chegar à conclusão que uma constante genérica da ordem n será igual à derivada de ordem n da função avaliada em x igual a A, dividida por n fatorial. E isto vai me possibilitar formar o polinômio de Taylor da ordem n. Então, Pn de x será igual a f de A mais f' de A vezes x menos A mais f duas linhas de A vezes x menos A ao quadrado sobre 2 mais f três linhas de A vezes x menos A
ao cubo sobre 3 fatorial, e isto vai continuar até a ordem que eu desejo para o polinômio, que é a ordem n, e o último termo será a derivada de ordem n avaliada em a vezes x menos a elevado à enésima potência sobre n fatorial. Então, esta é a fórmula que me permite determinar o polinômio de Taylor. E este é então o fim da parte 1 deste vídeo sobre este assunto. Que assunto? Determinação do polinômio de Taylor, que é utilizado então para aproximar funções. Na segunda parte, nós vamos efetivamente abordar a aproximação de algumas funções e você vai entender a diferença entre o polinômio de Taylor e o polinômio de Maclaurin. Até lá!